pessoal, agora iniciando o nosso terceiro e último vídeo desse mini curso, onde desenvolveremos os conceitos da unidade 3. E na unidade 3 trabalharemos abordagens interativas e os estilos de aprendizagem, um dos porquês. O objetivo da unidade 3 é compreender o conceito de estilos de aprendizagem segundo Alonso e Galego. Personalização da aprendizagem. Educação sob medida. O que é isso? Howard Gardner, pesquisador, psicólogo de Harvard, cunhou para a gente nos anos 80, século XX, o conceito de teoria das inteligências múltiplas. E a partir dessas pesquisas, algumas áreas foram agraciadas com as descobertas de Gardner e sua equipe. Uma dessas áreas é a educação, com a individualização da aprendizagem, como Gardner gosta de chamar, ou personalização, que é você tratar cada indivíduo como ele precisa ser tratado em relação à aprendizagem. O tópico, loucura, como tratar 40 cada um do seu jeito específico. Vamos dar uma olhada para ver se é possível. Já se perguntou isso? Como você aprende melhor? Se você não se perguntou isso ainda, provavelmente você também não fez essa outra pergunta. Como o seu estudante aprende melhor? É aqui que eu trago o conceito de estilos de aprendizagem, de Alonso e Galego, 2002. Mas antes de entrarmos no conceito de estilos de aprendizagem de Alonso e Galego, vamos fazer um histórico dos estilos de aprendizagem que não é de hoje, não é de 2002. A gente já sabe que temos preferências em relação às aprendizagens, e já há bastante tempo. Um modelo famoso, muito utilizado, inclusive nos dias de hoje, é o modelo VAC. É um modelo que é baseado em nos classificar em estilo visual, auditivo ou sinestésico em relação à aprendizagem. O problema desse modelo atualmente é que ele se prende ou para na preferência de recepção da informação. Como eu prefiro receber a informação? É de forma visual, de forma auditiva ou de forma sinestésica? Ou um misto dos três? Ou um misto de duas dessas? Como nós preferimos receber a informação? Alonso e Galego, um casal de espanhóis, eles definiram os estilos de aprendizagem em 4, e não somente na capacidade de recepção ou na preferência de recepção, mas na preferência de processamento interno, processamento cerebral dessa informação. E aí nós somos divididos, ou que preferimos processar a informação, não receber, processar a informação de forma ativa, ou preferimos de forma reflexiva, ou preferimos de forma teórica, ou preferimos de forma pragmática, ou um misto disso. A gente está falando de processamento interno cerebral. O estilo ativo, para Alonso e Galego, ele valoriza dados da experiência, entusiasma-se com tarefas novas e é muito ágil. Todos nós temos estudantes assim, é aquele que acaba a atividade mais rápido na frente de todo mundo. Um exemplo de um ato de currículo, um exemplo de uma atividade que você pode trazer para esse estudante e servir para ele o prato de aprendizagem no formato que ele mais gosta, é gamificando a aprendizagem. O estilo ativo ele não é rápido, ele não gosta de tarefas novas, tem agilidade. Gamifique o seu currículo, que todos os seus ativos vão experimentar o seu conteúdo no formato que eles mais gostam. Gamificar, vocês sabem que é diferente de botar a turma para jogar. Então, botar a turma para jogar até é uma metodologia ativa, mas é a metodologia ativa da aprendizagem baseada em games. Aqui a gente está falando de gamificação. Gamificar é diferente de colocar para jogar. Gamificar é utilizar recursos de jogos em outros contextos. No nosso caso, no contexto da aprendizagem. Que recursos dos jogos? Por exemplo,
Desafios, o quão que as nossas aulas têm sido desafiadoras, os games nos desafiam o tempo todo. Feedback, o game dá feedback imediato a cada passo que você dá nas fases dele, seja ele um game digital ou não, seja ele um game para adulto, ou para criança, ou para adolescente. O feedback na escola ou na universidade muitas vezes demora muito. Às vezes depois de um mês ou dois que você vai falar para o seu estudante, ó, sabe aquele conceito que eu trabalhei lá naquela aula atrás? Você provou aqui na prova que você não aprendeu, mas aí já passou 1, 2 meses, semanas. O game não deixa isso acontecer. Pontuações, como que o game trata as pontuações e como que nós tratamos a pontuação na educação. O game trata a pontuação como uma forma de premiar, como uma forma de elogiar, mais do que não elogiar. Na educação, a gente usa a pontuação, muitas vezes, muitos de nós, colegas, utilizam a pontuação como moeda de troca. Né? Você faz isso para mim que eu te dou isso. Você faz aquilo outro que eu te faço aquilo outro e aí eu te dou um ponto. Se você fica quietinho, eu te dou mais ponto. Se você fala muito, eu te tiro ponto. Na educação, a gente acaba tratando as pontuações como moeda de troca, né? Como um velho amigo meu gosta de chamar de propina pedagógica. A gente usa como propina pedagógica. No game, não. Você é pontuado pelas coisas boas que você faz. Tratamento do erro. O game trata o erro como parte do processo de aprendizagem. Na educação, parte do nosso sistema educacional trata o erro como um carimbo de incompetência. Se você errou, errou, acabou, não tem outra chance. No game você pode errar quantas vezes quiser, que você vai ter oportunidade de levantar e tentar novamente até conseguir. Isso, se você conseguir colocar desafios no seu currículo, tratar o feedback de forma mais imediata, se você conseguir usar a pontuação também para o elogio, e eu não falo só dar ponto na média, pessoal. Muitas vezes a gente para a nossa aula para chamar a atenção. Tipo, Manuel, já falei para você ficar quieto. Parei minha aula para chamar a atenção. Mas é muito difícil parar minha aula para falar assim, Manuel, gostei da sua postura agora. Muito bem. Gostei disso aí. Tá vendo, pessoal? Manuel mandou bem. Geralmente a gente não faz isso. E o game faz isso o tempo todo. E se você conseguir tratar o erro como forma de processo de aprendizagem, você vai estar gamificando seu conteúdo sem colocar ninguém para jogar. É usar recursos do game em outro contexto. O estilo ativo foi esse. E eu trouxe o exemplo da gamificação. Você pode pensar em milhares de outros exemplos que considerem as características do estilo ativo. Muito ágil, lembra? Gosta de tarefas novas. Já o estilo reflexivo, esse que está na sua tela, ele gosta de atualizar dados, ele gosta de aprender estudando, ele gosta de aprender refletindo e ele gosta de aprender analisando. É aquele que você está dando aula, você está transferindo informação, ele está com a mão no queixo, te olhando, analisando, e está atualizando dados. Ele pesquisa na internet para contrapor o que você está falando. Uma forma para você agraciar no meio de milhares de outras, eu trago uma aqui, um exemplo prático, é você ensinar essa pessoa a pesquisar qualitativamente na internet. Nós pesquisamos muito bem conceitualmente. Pesquisar qualitativamente, você pode aprender e passar para essa pessoa, porque ela vai ganhar tempo. Tempo para atualizar dados, estudar, refletir e analisar. Aqui um exemplo. Pesquisa de diabetes conceitual, 432 milhões de resultados. Se o seu conteúdo for diabetes, quem estuda de forma reflexiva está perdido no meio de tanto resultado. Se eu ensinar ele uma coisa que está na ajuda do Google, por exemplo, colocar lá na frente de diabetes o site onde eu quero que o Google busque, eu baixo 432 milhões para 13 resultados. E aqui eu pedi para eles pesquisar dentro do site do Instituto Estadual de Diabetes do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, eu estou ensinando ele a nadar nesse mundo de informação não potável que tem aí. Eu estou mostrando para ele onde está a informação potável. Certo?
E eu posso ir além. Aqui ele traz só do IED, e eu posso ir além e colocar ainda lá o file type, .doc, .pdf, .ppt, e aí o Google vai lá dentro daquele site do IED com o conceito de diabetes e me traz o que tem lá de doc, nesse caso desse exemplo. Um resultado. Está aqui o resultado de água potável no meio do mundo da internet, que nem tudo é potável. E o estilo teórico? Falamos do ativo e do reflexivo. O estilo teórico, se você tem um estilo teórico, você gosta de estudar de forma lógica, estabelecendo teorias, princípios, modelos. Você busca, você estrutura, sintetiza. É aquele estudante que mais te pergunta na sua sala de aula presencial ou online. É aquele que, infelizmente, é taxado de chato ou chata. Faz a mesma pergunta mais de uma vez, interrompe o tempo todo. E não é porque ele é chato ou chato. Isso é irreal, isso é errado pensar. Mas a turma julga ele como chato, né? Às vezes até nós, por causa da cegueira epistemológica. Né? Quando a gente enxerga, quando a gente estuda, a gente percebe que talvez ele goste de aprender assim, no debate, perguntando mais de uma vez. Ele precisa conversar sobre. Então dê oportunidade para esse tipo de estilo de aprendizagem lá num grupo de discussão, abra um fórum num ambiente online, que seja no WhatsApp, que seja num grupo secreto do Facebook, que seja uma sala de aula no Google, ou aonde você tiver acesso, abra um fórum e fala assim, pessoa, por favor, tome conta desse fórum. Você vai dar ouro para ele vai adorar escrever os textões dele lá. E, por fim, o estilo pragmático, segundo Alonso Galego. É aquele que prefere aprender aplicando a ideia e fazendo experimentos. Um exemplo prático, no meio de centenas de outros, a aprendizagem baseada em problema. Você aprender a aplicar a metodologia ativa do PBL e você vai agraciar a pessoa que gosta de aprender aplicando a ideia e fazendo experimentos. Alonso Galego elaboraram um questionário estruturado para detectar os estilos de aprendizagem. E esse aqui é uma foto desse questionário que está online. Ele tem esse exemplo aqui, são 80 perguntas, 20 para cada estilo, mas que você responde em menos de 10 minutos, porque é só você sinalizar se você tem mais característica ou menos característica em relação àquela afirmação. No número 1, por exemplo, tenho fama de dizer o que penso claramente e sem rodeios. Eu tenho mais ligação com isso que foi dito ou menos. Só marcar o mais ou menos. E aí no final, quando você envia, ele te dá lá um gráfico do seu estilo de aprendizagem. Esse aqui é o gráfico do meu estilo de aprendizagem, que me mostra que eu sou muito reflexivo, eu sou muito teórico, eu sou muito mais ou menos pragmático, mas eu sou pouco ativo. Eu não sou aquele que resolve mais rápido, mas eu aprendo do meu jeito, de forma reflexiva, teórica e pragmática. A ideia é o professor identificar os estilos de maior predominância em seus alunos e preparar os seus objetos de aprendizagem, seus atos de currículo. Aqui um exemplo de aplicação prática, dividindo a turma em 4 grupos. Você bota lá um grupo com os ativos, outros com os reflexivos, outros com os pragmáticos e outro grupo com os teóricos. Prepara os objetos de aprendizagem, os atos de currículo com essas características que eles gostam. É como se preparássemos 4 pratos, né? Um com quiabo e angu, o outro com churrasco, o outro com feijoada, de acordo com o gosto da aprendizagem do estudante. Dá para fazer isso todo dia? Não, pessoal, claro que não. Até porque senão vira também uma mesmice como é um instrucional. Mas isso aqui é uma opção para o seu cinto de utilidades docente, para você ser mais multimetodológico, certo? Nessa direção, você pode pegar, por exemplo, o cerne de um conteúdo seu que você considere mais difícil o entendimento e servir para o seu estudante do jeitinho que ele gosta de aprender. E aí, em espanhol, Alonso Galego são espanhóis, eles falam em estilos de ensinagem, não tem essa tradução ainda para o Brasil, mas seria a forma de contaminação, entre aspas, do nosso estilo de ensinar em relação ao nosso estilo de aprender. O que eles querem dizer com isso? Se você prefere aprender de forma reflexiva, como o Sandro Ribeiro,
provavelmente suas aulas, se você for cego epistemologicamente falando, suas aulas todas serão reflexivas. E aí como que ficam os ativos, como que ficam os teóricos e os pragmáticos da sua turma? Dá conflito de estilos de aprendizagem com estilos de ensinagem. O professor deve viabilizar o desenvolvimento de todos os estilos em todos os alunos. Serve para o seu estudante aquela parte principal do conteúdo sempre do jeito que ele prefere consumir. Mas não deixa de servir quiabo para todo mundo, não deixa de servir churrasco para todo mundo, não deixa de servir angu para todo mundo, feijão com arroz. Todo mundo precisa experimentar todos os sabores. Mas na hora do mais tenebroso do seu conteúdo, serve do jeitinho que ele prefere consumir. Desenvolvimento de desenvolver, deixar de envolver. Vale a pena pelas potências possíveis de aprendizagem, pessoal. A gente precisa desenvolver muita paciência enquanto docentes, porque precisa esperar o tempo de cada um. Gardner nos ensinou também que cada um tem uma velocidade de aprendizagem e que não dá para a gente esperar dar uma aula no mesmo ritmo para 30 pessoas, esperando que a maioria deles vai aprender na mesma velocidade. Pela conquista gradativa da autonomia e da responsabilidade, mantenha-se mais paciente do que você já é, claro. Bom, pessoal, caminhando para o nosso encerramento, gostaria de deixar aqui para vocês alguns avisos. Por exemplo, eu ofereço cursos de metodologias ativas para docentes, mão na massa, já há algum tempo. 540 professores já se formaram comigo nesse curso, em todo o Sudeste brasileiro. Aqui uma foto da turma de São Paulo, capital, a turma 1 de São Paulo, que foi em 2017. É um curso voltado para a prática e a ideia é que suas aulas tenham ainda mais aprendizagem para os seus estudantes. Se aconteceu isso com você, se você primeiro leu isso aqui, depois você leu isso aqui e depois isso aqui, não estranhe, você e 70% de que lê isso, lê nessa direção. É uma forma como o nosso cérebro funciona e nesse curso a gente discute muito sobre isso para aprender como que o cérebro humano tem funcionado no contemporâneo e como que dá para a gente entender isso enquanto docente e usar para a aprendizagem. Porque, inclusive, vitrinista de shopping, sem desmerecer, uma função importante, uma profissão importante para o capitalismo, por exemplo, mas não dá para a gente viver mais num mundo onde o vitrinista sabe mais de funcionamento do cérebro humano do que nós, docentes. Um outro testezinho rápido, para vocês terem uma noção, o que você vê primeiro no próximo slide? 5 segundos. Chama a sua atenção. Provavelmente você falou que foi a sujeira do dente do rapaz. Vocês, cerca de 80%, vê primeiro a sujeira. Nesse curso, a gente também descobre por que a gente chega a ver uma sujeira no dente, mas não percebe que o rapaz não tem uma orelha, um defeito, um problema muito mais sério do que a sujeira no dente. O que acontece com o nosso cérebro? Dá para usar isso para aprendizagem? Nesse curso a gente discute muito isso. Aqui a turma 1 de São Paulo, a turma 7 do Rio, capital. Juiz de Fora, já estamos indo para a quarta turma de Juiz de Fora. Rio, aqui a turma 5. Muitos professores já fizeram, estão, graças a Deus, aplicando e modificando suas práticas. Turma 7, Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Macaé, norte do estado do Rio de Janeiro. UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fechou 3 turmas conosco e nós formamos lá professores da UERJ, se formando também em metodologias ativas. Aqui a turma 1, a turma 2. O Instituto Estadual de Diabetes, onde funciona a pós-graduação em endocrinologista. Essas meninas são 18 endocrinologistas que são médicas lá no Instituto Estadual e são professoras dessa pós-graduação
e formam médicos que querem virar endocrinologistas e vieram discutir conosco sobre metodologia ativa. E nesse curso você vai aprender a aplicar a metodologia ativa da sala de aula invertida. É um curso que a gente tem presencial e temos também no formato à distância, tá, pessoal? Criar o seu próprio site no Google Sites para publicar o seu material, criar e aplicar um formulário do Google Form, criar e aplicar uma avaliação interativa e gamificada usando Mentimeter, aplicar a metodologia ativa da aprendizagem baseada em pares na sua realidade profissional. Isso tudo você aprende com o nosso curso. Criar uma apresentação digital com PowerPoint, com Prezi ou com qualquer outro apresentador que você preferir, utilizando os conceitos da neuroeducação. Criar um formulário de avaliação digital. Utilizar o Plickers para realizar uma avaliação com correção automatizada, sem internet. Preparar uma aula utilizando a metodologia ativa da aprendizagem baseada em problemas, o famoso PBL, Problem Based Learning. Criar a sua própria sala de aula digital. Compartilhar a sua sala de aula digital com seus alunos, seu conteúdo no celular deles, pessoal. A gente não pode estar mais fora disso. Preparar uma aula personalizada na sua sala de aula digital. Avaliar seus estudantes por meio da sala de aula digital, com correção automatizada. O aluno faz a avaliação e o sistema já corrige mediante o seu gabarito. Criar e aplicar um quiz interativo. É um curso na modalidade híbrida, tem também na modalidade presencial e tem também na modalidade à distância. Ele vai passar por 4 abordagens: personalização e metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida e aprendizagem baseada em pares. Tem uma certificação de 40 horas e acessem docenciacriativa.com ou me mandem, esse aqui é o meu número do WhatsApp, para pegar mais informações dessa formação. Tá bom, pessoal? Formação tanto presencial, a gente vai até a sua instituição também, como online. Pessoal, deixo algumas mensagens para vocês. Não viveremos a educação evoluída, mas vivemos a educação evoluindo. Podes escolher entre ser protagonista ou ser espectador. Conteúdo é importante, sim, claro. No entanto, o mais importante é aprender a pensar. O quanto você sabe é menos importante do que o quanto você quer saber, principalmente se você decidiu trabalhar na docência, porque o quanto você sabe é estático e o quanto você quer saber, pessoal, é dinâmico como o mundo na cibercultura. Aqui algumas referências do nosso mini curso. Muito obrigado, pessoal. Os meus contatos: